Sabe, no futebol de elite, ter um craque no banco de reservas pode ser a diferença entre ganhar o título ou ficar pelo caminho. Agora, e um craque na sala de fisioterapia? Bom, aí o problema é de milhões. Hoje a gente vai botar na ponta do lápis o custo real de uma lesão e entender o impacto financeiro que é devastador que ela causa num clube de ponta. A pergunta que fica é essa: qual é o preço de um jogador machucado? E não, a gente não está falando do baque emocional de perder um jogo importante. Estamos falando de grana, de dinheiro vivo, do impacto direto nas finanças de um clube. E a resposta, olha, pode te surpreender. Preparados? Respira fundo. Cerca de 45 milhões de libras. Isso, convertendo, dá mais de 280 milhões de reais. É isso que um clube médio da Premier League perde, em média, por temporada, só porque seus jogadores se machucam. E esse número, que já é um absurdo, é só o começo. Pois é, esses 45 milhões de libras são só a ponta do iceberg. Debaixo da água, escondido, tem um monte de outros custos que vão se somando. Então vamos mergulhar fundo e analisar isso, camada por camada. A primeira camada, e a mais óbvia de todas, são os salários. É aquele dinheiro que sai todo mês da conta do clube para pagar um atleta que, em vez de estar em campo decidindo o jogo, está lá no departamento médico. Como essa citação explica bem, o salário é um impacto passivo, ou seja, o clube já ia ter que pagar de qualquer jeito. O problema não é o dinheiro que está saindo, é que ele está saindo sem nenhum retorno em campo. O clube está pagando um salário de craque por um rendimento esportivo de zero. E é aqui que a coisa fica assustadora de verdade. Pensa só, um titular de time de Champions League pode custar para o clube dele até 600 mil euros por mês, para não jogar. Na Premier League, a média por clube é de quase 750 mil libras mensais. É um rio de dinheiro indo embora sem nada em troca. Mas olha, salário é só o começo do problema. A segunda camada do custo é onde o estrago começa a se multiplicar de verdade. Lá no gramado, onde os jogos são ganhos e, nesse caso, perdidos. E aqui não tem muito segredo, né? As pesquisas são bem claras. Quanto mais lesões, pior o desempenho do time. Simples assim. Menos pontos, menos vitórias e, claro, uma queda na tabela de classificação. É uma relação de causa e efeito direta e bem cruel. E os números da Premier League deixam isso bem intangível. Se liga, a cada 136 dias de lesão que o elenco acumula, o time perde, em média, 1 ponto no campeonato. Se esse número chega a 271 dias, já era uma posição inteira na tabela. De repente, mau desempenho não é mais uma desculpa, é uma consequência matemática. E o impacto é ainda pior dependendo da lesão. Lesões de posterior de coxa, por exemplo, são devastadoras, principalmente para times menores. Mas por quê? Porque um clube gigante tem outro craque no banco para colocar no lugar. Já um clube com menos grana, não tem. Para eles, perder um jogador-chave muitas vezes significa perder o jogo. Agora sim, a gente chega na base do iceberg, na última camada, que é a consequência financeira mais pesada de todas. É aqui que o desempenho ruim em campo se transforma em perdas gigantescas de receita. Esse gráfico do campeonato alemão, a Bundesliga, é basicamente a imagem de um precipício financeiro. Dá uma olhada na queda absurda na receita a cada posição que o time perde. A diferença entre o quarto e o quinto lugar, que é a porta para a Champions League, não é um degrau, é um abismo. Cada posição na tabela vale literalmente milhões. Vamos traduzir isso em números para sentir o drama. Na Bundesliga, cada posição a menos na tabela custa quase 5 milhões de euros. Na Espanha, as lesões custaram aos times 45 milhões de euros em uma única temporada, só de direitos de TV. E ficar de fora da Champions é um rombo de 27 milhões de euros nos cofres. Os números são, sinceramente, devastadores. Depois de ver tudo isso, a conclusão fica bem clara, né? Prevenir lesões não é só um gasto médico, é uma das estratégias financeiras e de competição mais importantes do futebol de hoje. E assim, a gente fecha a anatomia do prejuízo. Começa com o custo direto dos salários, isso leva ao custo de desempenho com a perda de pontos, e no final, tudo deságua no custo de receita, onde milhões e milhões de euros simplesmente somem. É um efeito dominó que quebra o caixa do clube. Então fica óbvio que investir pesado em equipes médicas de ponta, em fisioterapeutas, cientistas do esporte, em toda essa infraestrutura de prevenção e recuperação, não é luxo, é uma necessidade. É uma decisão de negócio tão crucial quanto contratar um novo atacante. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Com dezenas de milhões em jogo a cada temporada, será que manter os jogadores saudáveis e em campo não se tornou quietinho o investimento mais importante e com o maior retorno de todo o futebol moderno? E aí,
O que você achou dessa análise? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se aprendeu algo novo com a gente hoje, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais análises como essa. A gente se vê na próxima.